Fala, meus queridos alunos! Vamos para mais uma aula com o professor Franco. Eletricidade, Franco? Exatamente isso, eletricidade. Eletrodinâmica, para ser mais específico. E quando se fala eletrodinâmica, nesse caso, para ser mais específico ainda, resistora. Nesse módulo, nessa aula, eu quero mostrar para você a resistência equivalente de uma série de resistores. Eu posso ter mais de um resistor, Franquinho? Pode. E se você tiver mais de um resistor, normalmente eles estão associados. E eles estarão associados ou em série ou em paralelo. E se eu pegar uma associação mais bacana, que eu tenho série, paralelo, tudo junto, aí nós chamamos de associação mista, certo? Então, nós vamos entender as propriedades de uma associação de resistores. Ou eu tenho 3 resistores associados em série. Eu quero tirar esses 3 e quero colocar apenas um. Existe essa possibilidade, Franco? Existe. Nós chamamos de resistor equivalente. E é o que eu vou mostrar para você agora, nesse momento. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo, que o Franquinho vai te mostrar tudo. Vamos começar falando de uma associação em... Opa, calma aí. Vamos começar falando de uma associação em série. O que seria, Franco, associação em série? A associação em série é quando os elementos estão todos no mesmo fio. É isso, é simples. Quer ver? Olha só, aqui eu tenho um fio. Tchan. Opa. Meio torto, né, Franco? Esse seu fio aí. Calma aí. Tchan. Aqui eu tenho um fio, tá ligado? Aqui no meu fio ou não? Aqui eu tenho o ponto A, o início, e aqui eu tenho o ponto B, o término. Um fio só, certo? Nesse fio, eu vou colocar meus resistorzinhos. Aqui eu coloco um resistorzinho, aqui eu coloco outro resistorzinho e outro resistorzinho. Você está percebendo que esses resistores estão todos no mesmo fio. Estou percebendo, Franco. Aí o que eu vou fazer? Para eles funcionarem, eu tenho que ligar uma fonte de tensão. Eu venho aqui e ligo os bichinhos. Eu ligo os bichinhos a essa fonte de tensão. Então, estabelece uma DDP. Consequentemente, nasce o quê, Franco? Consequentemente, nasce uma corrente elétrica. Veja você se não é intuitivo. Você concorda que esta corrente vai passar pelo primeiro, é a mesma que vai passar pelo segundo e é a mesma que vai passar pelo terceiro. Você percebeu? A corrente é a mesma. Então essa é a principal característica de uma associação em série. Falou associação em série, significa que todos têm o mesmo I. Então o I é constante. Então falou associação em série, qual a principal propriedade? Todos têm a mesma corrente elétrica e, consequentemente, todos estão no mesmo fio. Não basta ter a mesma corrente elétrica, tem que estar no mesmo fio, consequentemente tem a mesma corrente elétrica. Exatamente isso. E as DDPs? As DDPs podem ser iguais por coincidência, mas não é obrigação. Você concorda que esse carinha tem a sua DDP, esse carinha tem a sua DDP e esse carinha também tem a sua DDP. Você percebeu que cada um tem a sua própria DDP. Qual que é a fórmula da DDP, Franco? A fórmula da DDP é essa, ó, R vezes I. Você concorda que os três têm o mesmo I? Então eu posso afirmar que aquele de maior resistência vai ter maior DDP. Posso afirmar isso? Pode afirmar isso. Saquei. Então aquele de menor resistência vai ter menor DDP. Exatamente isso. Mas é claro, a DDP desse, mais a DDP desse, mais a DDP desse,
tem que dar a DDP da fonte. É uma conservação, né, gente? É uma conservação, ok? De energia. Então, tá bom. Uma coisa interessante. Eu tenho 3 resistores. Imagine que sejam 3 lâmpadas incandescentes. Sabe aquelas lâmpadas que têm o filamento de tungstênio? Aquelas lâmpadas são chamadas de lâmpadas incandescentes, beleza? Tá, são resistores? São resistores, porque elas transformam energia elétrica em térmica. E de tão quente que elas ficam, que elas acabam emitindo luz. Mas por incrível que pareça, aquelas lâmpadas gordinhas que têm o filamento lá dentro, elas são resistores. A função principal delas é esquentar. Louco, né? Por isso que elas gastavam muita energia. Tá caindo no desuso, né? Hoje em dia são mais as lâmpadas de LED que estão emplacando. Então, voltando aqui ao nosso desenho. Faz de conta que são 3 lâmpadas. 3 lâmpadas, são 3 lâmpadas. O que acontece se uma lâmpada queima? As demais se apagam. Por quê? Porque eu tenho um caminho só para a eletricidade. Você percebeu que eu tenho um caminho só? Eu tenho um caminho só. Então, se uma queima, ela deixa de funcionar. Se ela deixa de funcionar, para de passar a eletricidade por ela. Se para de passar a eletricidade por ela, não vai passar pelas outras também. As outras se apagam. Então na nossa casa não é assim, né? Não pode. Porque se fosse assim, estaríamos ferrados. Por quê? Porque se queima a lâmpada do quarto, a casa inteira ficaria no escuro. Percebeu só ou não? Então na nossa casa cada lâmpada tem um fio. Cada lâmpada tem o seu próprio fio. É outro tipo de associação que eu já vou te mostrar. Entendi, Franquinho? Eu posso trocar esses 3 resistores por apenas um? Pode. Esse um que entra no lugar dos 3 se chama resistor equivalente. E como que eu faço para entender as propriedades desse resistor equivalente? Esse resistor equivalente é o cara que vai entrar no lugar desses 3. Quais são as propriedades desse cara, Franco? Vem aqui comigo. Aqui eu tenho o meu REC, né? R equivalente, REC. Aqui eu tenho a minha DDP equivalente. Aqui eu tenho a minha DDP equivalente. E aqui eu tenho a minha corrente equivalente. Mostra as propriedades para mim. Vou mostrar. Primeiro, como que é o nome dessa associação? Série. A corrente é sempre a mesma. A corrente é sempre a mesma. Se aqui passam 10 amperes, aqui também passam 10, aqui também passam 10, e no equivalente, que é o cara que vai substituir os outros, também passa 10. Eu tenho que saber disso, a DDP equivalente é a DDP da fonte. Essa DDP da fonte aqui, a fonte não é a mesma? E essa DDP da fonte, essa fonte, não é a DDP desses 3 juntos? É a DDP dos 3 juntos. Então, a DDP da fonte é a soma da DDP do primeiro, mais a DDP do segundo, mais a DDP do terceiro. É isso, Franquinho? É isso. E para eu calcular o meu R equivalente, Franco, você soma as resistências também. R1 mais R2 mais R3. Só isso, Franco? Só isso. Eis aqui o que nós chamamos de associação de resistores em série. Não tem segredo, né, Franco? Não tem segredo. Esse circuito equivale àquele, desde que essas propriedades sejam obedecidas. Que achou? Simples assim. Franquinho, tem outro tipo de associação? Tem. Tem associação em paralelo. Vem aqui comigo, ó. Associação em paralelo. Vou escrever aqui. Paralelo. Tá. Essa associação em paralelo é quando eu tenho fios diferentes. Na série, todos estavam no mesmo fio. Em paralelo, os resistores estão em fios diferentes. Cada um tem o seu próprio fio. Mas esses fios têm algo em comum. O que esses fios têm em comum, Franco? Me conta. Todos têm o mesmo início e o mesmo término. Tem que ter essa propriedade? Tem. Os fios têm que ter começado todos no mesmo lugar e o fim deles também tem que ser no mesmo lugar. Franco, dá para desenhar para eu visualizar melhor? Dá. Vem aqui. Aqui eu tenho o início,
ponto A, e aqui eu tenho fim, ponto B. E aqui eu tenho fios. Esse daqui, coloquei um só, foi de A para B, esse outro foi de A para B, e esse outro foi de A para B. Então vocês perceberam que eu estou trabalhando com 3 fios nesse exemplo. Só que são 3 fios distintos, porém tem uma propriedade fundamental. Os 3 fios começam em A, ou seja, começam no mesmo ponto. E os 3 fios terminam em B, ou seja, terminam no mesmo ponto. Essa é uma propriedade fundamental. Tá, e aqui eu vou colocar um resistor em cada fio. Um resistor em cada fio. Aqui eu coloco um, aqui eu coloco outro, aqui eu coloco outro. 3 resistores. Esse resistor é o R1, esse é o R2 e esse é o R3. Eu vou ligar esse meu circuitinho, essa minha associação, a uma fonte de tensão, a um gerador de eletricidade. Liguei a uma fonte de tensão, a um gerador de eletricidade, certo? Essa fonte de tensão seria isso daqui. A fonte de tensão, ela estabelece o que mesmo? Ela estabelece uma DDP. Então, consequentemente, vai nascer eletricidade. Vai nascer corrente. A corrente elétrica, ela sempre vai nesse sentido. Você percebeu que o gerador tem 2 pauzinhos, o pequenininho e o grandão? Pauzinho, pauzão. A corrente vai do pauzinho, que é o polo negativo, para o pauzão, que é o polo positivo. Então, aqui eu tenho a minha corrente. Esta corrente é o I total. Esta corrente, ao chegar aqui, ela vai ter quantas opções? Ela vai ter 3 opções. Uma parte dessa corrente vai para o primeiro, que eu vou chamar de I1. Outra parte dessa corrente vai para o segundo e outra parte dessa corrente vai para o terceiro. Ah, a corrente se divide? Se divide. Em partes iguais? Não necessariamente. Ela pode se dividir em partes iguais se as resistências forem iguais. Aí pode, mas não é uma regra. Por onde passa mais corrente? Pela resistência de maior valor ou de menor valor? Então, dê uma olhada aqui. Se eu pegar a fórmula do Rui e isolar, vou fazer aqui no cantinho, se eu isolar o I, fica U sobre R. Olha aqui, olha nesta bolinha aqui, olha nessa bolinha, presta atenção. Você concorda que nessa associação todos têm o mesmo U? Todos têm o mesmo U. Então, o é constante. Nesse caso, corrente e resistência são inversamente proporcionais. O que quer dizer inversamente proporcionais? Se a resistência for grande, a corrente vai ser pequena. Se a resistência for pequena, a corrente vai ser grande. Sacou só, não? Então, por onde vai passar mais corrente, Franco? Naquele resistor de menor resistência. Percebeu? Muito importante saber isso. Onde vai passar mais corrente? No resistor de menor resistência, nesse caso. Muito importante saber isso. Gente, você percebeu que nesse caso os 3 resistores estão ligados nos mesmos polos da bateria. Os 3 começam em A e os 3 terminam em B. Ou seja, os 3 estão submetidos à mesma DDP. Os 3 estão submetidos à mesma tensão. Os 3 têm a mesma voltagem. Como que é o nome dessa associação, Franquinho? Paralelo. Paralelo. Não é paralelo? É. Mas a gente vai falar paralelo porque paralelo todos têm o mesmo U. O U é constante. Pronto. Então, associação em série, todos têm o mesmo I. Associação em paralelo, todos têm o mesmo U. Franco, dá um exemplo dessa associação. Associação da sua casa. Associação da sua casa. Qual que é a DDP da sua casa? 110, por exemplo. 110. Qual que é a DDP da televisão? 110. Qual que é a DDP da geladeira? 110. Qual que é a DDP de qualquer outro elemento aí? 110. Você percebeu que cada elemento... Qual que é a DDP da lâmpada, das lâmpadas da sua casa?
110. Você percebeu que cada elemento, né, tem o seu próprio fio. Você desliga a TV e as lâmpadas continuam funcionando. Então, são fios distintos. Então, cada um tem o seu próprio fio. Mas estão ligados na mesma rede. Estão submetidos à mesma DDP. Perceberam? Então, isso é muito o seu dia a dia. O que eu estou te mostrando é como que é o esquema, como que a gente representa isso nos desenhos dentro da física. Poderia ser aqui o chuveiro elétrico, o secador de cabelo, o aquecedor, poderia. Cada um tem o seu próprio fio, mas todos estão na mesma rede elétrica. Pronto. O que acontece se um resistor queima? Os outros continuam funcionando normalmente, porque são fios diferentes ou não são fios diferentes? Por isso que lá em casa, Franco, queima uma lâmpada, a outra funciona. Por isso que uma queima, a outra continua funcionando normalmente. Estão na mesma rede elétrica, mas são independentes um do outro. Percebeu? Eu quero tirar esses três e quero colocar apenas um. Quais são as propriedades desse um? Quais são as propriedades desse um? Olha só, que vai entrar no lugar dos outros, Franco. Esse um é o REC. Esse um é o REC, o resistor equivalente. Esse resistor equivalente, ele vai ter uma DDP equivalente e ele vai ter uma corrente equivalente. Quais são as propriedades? Conta para mim. Primeiro, paralelo, todos têm o mesmo U. Se aqui vale 20 volts, 20 volts e 20 volts. E 20 volts, é assim que funciona. Tá, e a corrente total? A corrente total é a soma das três. Tá vendo essa corrente aqui? Essa corrente é essa mais essa mais essa. Conservação de carga elétrica, exatamente isso. É igual a I1 mais I2 mais I3. E para calcular o R equivalente? A resistência que vai substituir essas três. Então, tem uma fórmula, tem. A fórmula é essa, ó. 1 sobre o R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. É a soma dos inversos, Franquinho. Exatamente isso, é a soma dos inversos, beleza? Mas não é difícil, né, Franco? Não, né, gente? Você tira o mínimo, faz a matemática e boa. Só que agora eu vou te contar uma coisa. Na associação em paralelo, nós temos dois casos especiais. Um caso especial é para quando você tiver dois resistores apenas. Dois resistores. Cuidado, isso só serve de 2 em 2. Não dê uma de louco querer usar essa fórmula sempre. É um macetezinho que basta você fazer o produto pela soma. Produto pelas somas. Isso quando tiver 2. É muito comum o macetezinho ser chamado de mata em terra, né? Mata em terra, porque você percebeu que parece uma cruzinha, né? Então, para as pessoas memorizarem. É o famoso macete do mata em terra. Então, quando você tiver apenas 2 aqui, se eu tivesse apenas esses dois, ó, vem aqui comigo. Se eu tivesse apenas esses dois aqui, tá vendo? Se eu tivesse apenas esses dois, eu ia pegar esses dois aqui apenas e ia fazer isso, vem aqui. Eu ia multiplicar um pelo outro, o resultado eu ia dividir pela soma de um com o outro. Cuidado, isso só dá certo para você fazer de 2 em 2. Tranquilaços? Tranquilaços. Tem outro macetinho? Tem. Para quando seus resistores forem todos iguais, para vários iguais. Só que cuidado, eles devem ser iguais. Como assim iguais? Voltando aqui no meu desenho, aqui eu não tenho 3? Faz de conta que são todos iguais. 30 ohm, 30 ohm e 30 ohm. Faz de conta. 30 ohm, 30 ohm, 30 ohm. Tem que ser igual, tem que ser igual. Quantos que eu tenho? 3.
Se eles forem iguais, você não precisa aplicar essa fórmula. Não, não. Você vai usar esse macetezinho que o Franco está te dando. Você pega o valor de um deles, e divide por N. Quem que é N? É o número de associados. Qual que é o exemplo que eu tinha dado para vocês? Cada um valia 30. Se eu tenho 3, cada um valendo 30, eu pego o número, quanto que é? 30, e divido por N. Quem que é N? É o número de associados. Eu não tinha 3? 30 por 3 dá 10. Ah, então é bom eu estar com esse troço aqui na minha cabeça, né, Franco? É bom você ter isso daí bem claro na sua cabeça. Certinho? Pronto. Isso é associação de resistores. Eu quero aproveitar e apresentar para você 2 elementozinhos que também o cara pode colocar no circuito, que é o amperímetro e o voltímetro. É muito comum. O que a gente entende por velocímetro? Mede a velocidade de um carro. O que é o amperímetro? Mede a amperagem. O que é amperagem? É a corrente. O que é voltímetro? Mede a voltagem. O que é voltagem? É a DDP. Então já vou aproveitar aqui, vem aqui comigo, e já vou fazer um comentário sobre o amperímetro e o voltímetro. O que eu preciso saber, Frank? Eu quero saber o que é fundamental. O que é fundamental? Não venha me ensinar coisa que eu não preciso, porque eu já tenho muita coisa para estudar. É exatamente isso. Amperímetro e voltímetro caem no SpaceX muito. Amperímetro é um aparelho que mede corrente elétrica. Ah, só isso? Só. Amperímetro mede a corrente elétrica. E o voltímetro? Mede a voltagem, que é a DDP. Ah, simples assim? Simples. Tá, mas tem um detalhe. Como que eu associo o meu amperímetro num circuito? Se ele mede a corrente elétrica, a corrente tem que passar por ele. Então ele tem que ser associado em série. Ele tem que ser associado em série. Ah. E o voltímetro, ele mede o quê? A DDP, o desnível de energia. Então ele tem que ser associado em paralelo. Ele tem que ser associado em paralelo. Quer ver? Vem aqui no meu desenho original. Vem aqui comigo no meu desenho aqui original. Se eu quisesse medir aqui a corrente elétrica que passa pelo primeiro, eu associo um amperímetro a ele. Amperímetro tem que ser em série? É. Então, nele eu coloco um amperímetro. Representado pela letra A. Sacou só, não? Então, ao invés do cara falar para você assim no vestibular, qual a corrente que está passando pelo primeiro resistor? Ele vai falar qual a leitura do amperímetro. Percebeu? Qual a leitura do amperímetro? Esse amperímetro mede todas as correntes? Não, só do primeiro. E se eu quisesse a DDP? Eu teria que associar a esse cara aqui, ó, eu teria que associar a ele, tá vendo ou não? Um voltímetro. Você percebeu que eu associei o voltímetro, representado pela letra V? Eu associei o voltímetro paralelo a ele, percebeu ou não? Se é paralelo a ele, vai medir a DDP dele. É assim que funciona? É. E para o amperímetro, vem aqui para o amperímetro novamente comigo e o voltímetro. Galera, olha aqui para mim. Para eles, pelo jeito que vocês viram, do jeito que eu associei, para eles não interferirem no circuito, a resistência interna do amperímetro tem que ser, a resistência interna do amperímetro tem que ser nula. Ele não pode ter resistência. É claro que ele sempre vai ter. Mas qual que é o ideal? É que a resistência dele seja bem pequenininho, para que ele não interfira no circuito. O ideal mesmo é que ele não tenha. O ideal é que a resistência seja nula. E o voltímetro?
para a corrente elétrica não desviar e passar por ele, o ideal é que ele tenha uma resistência gigantesca. Porque quanto mais a resistência dele, menos corrente vai passar por ele. Tem que ser grande. Grande, muito grande, muito grande. Mas qual que seria a perfeição? A perfeição é que a resistência interna dele, seja infinita. Se a resistência interna dele for infinita, aí ele é um resistor, ele é um voltímetro perfeito. Seria o ideal. Entender a ideia do amperímetro e do voltímetro, certo? Bora lá fazer um exercício, galera? Bora lá fazer um exercício. Vem comigo. Vamos para a leitura da questão. Olha essa questão. SpaceX. Caiu no SpaceX a questãozinha, Franquinho? Caiu no SpaceX a questãozinha. É esse tipo de coisa que eu vou encontrar, Franquinho, na minha prova? Esse tipo de questão. Dei uma lida nela. Olha só, tomei um pouquinho de água aqui para lubrificar a garganta, né? Um circuito elétrico é constituído por um resistor de 4 ohms e outro de 2. Um de 4 e um de 2. Esse circuito é submetido a uma diferença de 12 volts. Você percebeu que até agora ele não falou se é série ou paralelo. Ele não falou se é série ou paralelo. São 2 resistores diferentes, um de 4 e um de 2, foram submetidos a uma DDP de 12, mas ele não falou se é série ou paralelo. Tá, esse circuito é submetido a uma DDP de 12 e a corrente que passa por ele é a mesma. Essa informação é muito importante, estão vendo aqui ou não? A corrente é a mesma. Franco, então eles estão em série. Eles estão em série, perceberam ou não? Porque se eles estivessem em paralelo, como eles são diferentes um do outro, eles teriam correntes diferentes. Então, como são apenas 2, eles só podem estar em série. Ele quer essa corrente. Ele quer essa corrente? Quer. Tem como nós calcularmos? Claro que tem. Voltando aqui para o quadro com o professor Franco, olha só. Quais são os dados fornecidos pelo problema? Dados. São 2 resistores em série. 2 resistores em série. Por que eles estão em série, Franco? Porque o problema disse 2 ohm e 4 ohm. Porque o problema disse que eles estão submetidos à mesma corrente. Então, se eles estão submetidos à mesma corrente e são diferentes, eles não poderiam estar em paralelo, não poderiam. Aí estão em série e estão ligados a uma rede elétrica de quanto, Franco? Uma rede elétrica de 12 volts. E ele disse que tem uma corrente que nasceu, deixa eu pegar o pincel vermelho, ele disse que eles estão sendo percorridos pela mesma corrente. Olha, a mesma corrente é essa. A corrente que passa no primeiro é a mesma que passa no segundo. E ele quer o valor dessa corrente. Se ele quer o valor dessa corrente, eu posso trocar esses 2 resistores, um de 2 e um de 4, por um único de 6? Posso, porque eles estão em série. Se estão em série, para calcular o equivalente é só somar. Então, não existem mais esses 2. Quem existe é esse. E ele está submetido a uma DDP de quanto? De 12. Tem como nós calcularmos a corrente? Claro, nós aprendemos que a resistência de um resistor é Ρ. Esse R é a junção desses 2. Eu tirei os 2 e coloquei o equivalente que vale 6. A DDP que eles estão submetidos é de 12. Tem como nós determinarmos a corrente? Acho que sim, né, gente? Quanto vale essa corrente? Essa corrente vale 2 amperes. A corrente que passa aqui é 2, a corrente que passa aqui é 2 também. Pronto. Franco, mentira que isso daqui caiu no SpaceX. Verdade, verdade. Esta questãozinha caiu no SpaceX, beleza? Então, olhando para esta questãozinha aqui, certo? O de 4 e o de 2, nós temos que a nossa corrente elétrica,
A intensidade dessa corrente é de quantos amperes, Franquinho? O valor da corrente elétrica vai dar 2 amperes. Letra certa é a letra D. Então é isso aí, meu querido e minha querida. Como SpaceX cobra a associação de resistores, acabei de mostrar para você. Espero que eu tenha colaborado mais um pouquinho para a sua preparação. Um grande abraço e até a próxima.